ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, gente querida! Que bom estarmos juntos de novo. Desta vez eu estou em casa por causa dessa pandemia, essa fase emergencial. Então estamos respeitando todas as normas do governo. E hoje temos mais um tema muito especial para você. E para você que é líder, que é pastor, que está à frente de uma igreja ou de um departamento na igreja, nós queremos falar com você hoje. O nosso tema é aconselhamento bíblico e liderança. Meu nome é Eleni Vassão, sou capelã hospitalar pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil há 39 anos e também sou presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio. Eu quero hoje convidar uma pessoa muito especial para estar conosco. Já a convidei, ela já está aqui nos bastidores, mas eu quero ler para você um pouquinho sobre esse tema tão delicado sobre o qual vamos conversar hoje. Eu vou estar usando primeiro um livro chamado O Sofrimento do Pastor, de João Rainer Bohr. E ele diz assim: números apontam que provavelmente 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. O mesmo percentual vale para os que afirmam estar esgotados e os que dizem não possuir um amigo próximo. Além disso, 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. Os membros estão acostumados a ver o pastor em momentos bons, como cultos, festas, congressos, reuniões e outros eventos públicos, e ele parece estar sempre bem. Mesmo que o encontro não tenha motivos para comemorações, como visitas em hospitais ou funerais, lá está ele, aparentando muita serenidade e calma,
tranquilizando e expressando palavras de conforto aos que sofrem. Poucos imaginam que nos bastidores a vida não é bem assim. Na vida privada e familiar dos pastores, parece que eles não enfrentam as mesmas dificuldades que afetam os membros. Ou, se passam por problemas, estes não os abalam. Afinal de contas, estão muito mais próximos de Deus e treinados para superar qualquer obstáculo que apareça em sua caminhada. Pastores estão sofrendo, muitos deles calados, enquanto tentam ajudar as pessoas necessitadas à sua volta. Como eu disse, esse texto foi tirado do livro O Sofrimento do Pastor. E a gente pode jogar esse vídeo, essa capa desse livro na tela, para que vocês vejam. É muito interessante esse conteúdo deste livro. E eu quero ler para vocês um trecho bíblico que fala sobre o sofrimento de Paulo. Paulo, o discípulo, Paulo, o pastor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 10. Eu vou ler só o 8 primeiro, e mais à frente eu leio 10. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Que coisa! Paulo falando sobre o seu desespero, o seu sofrimento em meio ao ministério, é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar, não é verdade? Mas para conversarmos sobre aconselhamento bíblico, a liderança, inclusive ao pastor, quero chamar o meu amigo, reverendo Alberto Pereira de Lima. Ele é bacharel em teologia pelo seminário JMC e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem o certificado em aconselhamento bíblico pela Christian Counseling and Educational Foundation, em CCEF, nos Estados Unidos. Ele é mestre em aconselhamento bíblico pelo Seminário Teológico de Westminster, nos Estados Unidos, mestrando em teologia pelo Andrew Jumper também, e é pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde 2020. Opa! E é casado com a Paula, minha amiga, e é pai da Ana e do Samuel. Oi, como você está, Alberto? Tudo bem? Eleni, graças a Deus nós estamos bem, e é para mim uma alegria, um prazer poder estar participando do programa Capelania e podermos conversar a respeito de algo tão importante para todos nós, como pastores, líderes, as nossas necessidades, a realidade da vida como ela é. E, portanto, para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria para mim participar deste programa. Prazer enorme em tê-lo aqui. Nós já éramos amigos antes de você ir para os Estados Unidos, não é? A Paula nos ajudou Exato. muito lá na Casa do Aconchego, e é tão bom a gente poder estar trabalhando juntos também no Ministério de Aconselhamento Bíblico na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, a sua família, e depois a gente entra no ministério. Tá bom, com certeza. Vamos lá, eu sou natural do estado do Ceará, né, da cidade de Fortaleza, minha família está toda lá. Concluí meus estudos, né, em 2004 no seminário com JMC, como a irmã bem falou, e aí comecei a servir ao Senhor ali na zona norte de São Paulo, na Vila Maria, e passei 10 anos servindo a igreja da Vila Maria, 3 anos como seminarista à frente de uma das suas congregações e 7 anos como pastor auxiliar ali na Rua da Gávea, zona norte de São Paulo. Durante esse período eu conheci a minha esposa Paula, me casei em 2007, em 2010 tivemos a nossa primeira filha, a Nana,
E depois de 10 anos nas vidas pastorais, e na realidade logo no início do meu ministério pastoral ordenado, eu comecei a sentir uma necessidade muito forte, muito grande de me preparar, mais especificamente nesta face mais interpessoal do ministério pastoral, de poder caminhar com pessoas em sofrimento, em lutas, em dificuldades, e poder trazer a elas a palavra de Deus, o encorajamento, o ânimo, o confronto com sabedoria e amor. E, então, tudo isso me levou a buscar treinamento em aconselhamento bíblico, participando de conferências, participando de estudos em nível de pós-graduação, e, por fim, Deus, de uma forma graciosa, abriu portas para que nós pudéssemos estudar mais especificamente lá nos Estados Unidos, nesta área de aconselhamento. Portanto, é uma paixão no ministério, está assim, caminhando mais perto com pessoas e poder ajudá-las com a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. E deixa eu ler para você um trechinho do livro de Eugene Peterson, O Pastor Segundo Deus, a integridade pastoral vista por vários ângulos. E a gente pode comentar um pouquinho, você como pastor e conselheiro bíblico, com certeza vai enriquecer demais esse nosso programa hoje. Eugene Peterson diz assim: o fato bíblico é que não há igrejas bem-sucedidas. Há, em vez disso, comunidades de pecadores, reunidos diante de Deus semana após semana, em cidades e aldeias do mundo todo. O Espírito Santo os reúne e faz a sua obra neles. Nessas comunidades de pecadores, um dos pecadores é chamado pastor e recebe uma responsabilidade designada na comunidade. A responsabilidade do pastor é manter a comunidade atenta a Deus. Forte, não é? Não é um cargo puramente administrativo, não é simplesmente da pregação, mas é manter a igreja atenta a Deus. O que você pode nos falar sobre isso e sobre a importância do Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja? A citação de Eugene Peterson me traz à memória uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar com aqueles que estão nos acompanhando nessa tarde no nosso programa com a Capelania. A primeira coisa que eu realmente gostaria de retirar desse texto é quando Eugene Peterson nos lembra a respeito de quem nós somos. Não simplesmente as nossas ovelhas, não simplesmente aquelas pessoas que estão assim, ali agregadas, reunidas pela pregação do Evangelho, sendo transformadas por essa mensagem, mas aquele que foi chamado por Deus para conduzir este rebanho. E eu gosto quando o Eugene Peterson fala, um dos pecadores dessa comunidade de pecadores se chama pastor. Isso parece muito simples e básico, mas é profundo. Na simplicidade nós podemos retirar tantas coisas, e o fato dele pontuar a realidade de que todos os pastores chamados por Deus estão dentro de um processo de santificação, ou seja, somos pecadores, carentes da graça de Deus a cada dia, desmistifica, quebra uma ideia de que o pastor de fato é alguém além ou uma exceção à regra. Não, nós não somos uma exceção à regra, nós somos objetos da graça de Deus, da bondade de Deus, das misericórdias de Deus. Nós cometemos erros, e muitos erros, a cada momento, a cada dia no ministério. E não poderia ser diferente quando falamos de pecadores, de pecadores. Portanto, quando nós partimos desse pressuposto de que o pastor é um pecador, num processo de santificação e tão carente quanto qualquer outra ovelha
da igreja, da comunidade, nós começamos a, na realidade, nos aproximar, na prática, da mensagem bíblica, da mensagem do Evangelho, que nos mostra homens falhos, que cometeram erros no ministério, que se exaltaram, que confiaram mais em coisas do que em Deus, que foram corrigidos por Deus, que foram confrontados por Deus, que foram animados, encorajados pelo Senhor. Nesse aspecto, o ministério de aconselhamento bíblico tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Então, deixe-me compartilhar um pouco com todos vocês aquilo que tem sido o aconselhamento bíblico na minha própria vida. Como eu lhes disse no início, eu comecei a estudar aconselhamento bíblico no intento de estar capacitado, equipado para ajudar pessoas. Mas quando nós começamos a ter contato com a literatura de aconselhamento bíblico, propriamente, tecnicamente falando, a teologia prática, nós começamos a ser confrontados. Eis aí algo extraordinário, quando nós pensamos em liderança e aconselhamento bíblico. As escrituras passam a ter outra cor, outra direção. Eu não me preparo agora simplesmente para pregar no domingo, ou para dar uma aula de escola dominical, ou para estar nutrindo a minha igreja com o culto de doutrina da semana, mas aquele conteúdo está me confrontando nos mínimos detalhes. Então, ao passo que nós começamos a nos envolver com o estudo do aconselhamento bíblico, nós somos os maiores beneficiados. Eu vou lhe dizer que o meu período nos Estados Unidos, quando eu fui para me dedicar de uma forma mais intensa a estudar e a estar preparado para ajudar a outras pessoas, foi um dos momentos da minha vida que mais Deus confrontou o meu coração, os ídolos que tentam roubar a primazia de Cristo na minha vida. Foi tempo em que o meu relacionamento conjugal foi assim tratado por Deus nos mínimos detalhes. Então, estudar e ter contato com autores, homens e mulheres de Deus que estão labutando na área do aconselhamento bíblico, abriu uma porta que ainda não tinha sido aberta para tratar o meu coração diante de Deus. Ou seja, com afinco, com a ânsia de ser treinado para ajudar outros, eu fui impactado pela palavra de Deus em lugares que ainda ela não tinha acessado. Né? Nós normalmente nos acostumamos com a rotina pastoral, mas muitas vezes passamos por cima de questões importantes que revelam o nosso coração. Então, o aconselhamento bíblico e ministério pastoral é algo que sempre fez parte da história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vimos pastores cuidando de pessoas e sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus através da obra do Espírito Santo. Então, Amém. Na minha vida, isso tem sido uma bênção. Uhum. Graças a Deus. E como todos nós precisamos ficar diante da palavra, porque é tão fácil o pastor se tornar um profissional da palavra. Ele aprende a preparar sermões com habilidade. Ele aprende a impostação de voz. Ele Sim. aprende a fazer a pesquisa e até usar algumas mensagens eloquentes, usando partes dela como se fossem suas, por vezes, e sem citar a fonte, né? Muito perigoso isso. E muitas vezes o pastor não tem com quem se abrir. Ele não pode se abrir com a igreja, porque ele vai se expor como uma pessoa tão frágil quanto, e quantas vezes o próprio pastor promove essa posição de ser visto pela igreja como quase
Deus, né? Pertinho de Deus, pertinho do céu já, e não erra, não tem problema. Como eu li neste livro, é alguém que está sempre com uma cara boa. E a congregação, algumas congregações, não esperam que o pastor seja gente como ela, passe pelas mesmas situações como a congregação passa. Mas eu estava lembrando, meu marido e eu, Gavin, fomos fazer o nosso curso de mestrado em aconselhamento bíblico no Seminário Palavra da Vida, e por coincidência de Deus, tivemos vários dos mesmos professores, né? Você lá nos Estados Unidos, e estes vieram para cá dar aula para a gente também, principalmente Ed Welch, David Paulison e outros muito especiais também. Mas nós fomos para o mestrado e eu pensava assim, bom, eu vou ter uma receita de bolo. Como lidar com pessoas deprimidas, como lidar com pessoas com conflitos familiares, outros como lidar com pessoas ansiosas ou abusadas, ou então assim, eles vão me dar uma receitinha de bolo para cada caso. E foi muito chocante para mim quando o meu professor, o nosso professor coordenador de curso, David Smith, ele falou assim: eu quero agora que vocês peguem um problema que vocês enfrentam nas suas vidas, e durante este mês vocês vão preencher uma planilha falando depois, relatando com que frequência ele acontece, o que vocês pensaram quando vocês cometeram este pecado e quais as soluções bíblicas que vocês encontraram. Gente, eu não vim aqui para ser mexida, eu pensei, eu vim aqui para aprender a mexer com os outros. Mas foi tão interessante como Deus realmente mexeu em nós, dentro de nós. E sempre que nós vamos aconselhar alguém agora, e nós aconselhamos muitos pastores também, e nós nos colocamos de igual para igual, no sentido assim, nós estamos os dois diante da mesma palavra. E esta palavra vai falar ao seu coração como ao meu também. E nós vamos crescer diante dessa palavra. E essa é a maravilha da palavra de Deus, não é? Sim, Nós é somos verdade. continuamente transformados dia a dia ao caráter de Cristo. É verdade. E isso é tão realidade, né? Esse componente da autoconfrontação. ah, e eu sinto aqui um livro de Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor, né? Ah, Uhum. onde o subtítulo do livro fala ajudando pessoas, aqueles que eles mesmos precisam de ajuda, né? Ajudando outros a Uhum. mudar, enquanto nós Sim. mesmos estamos mudando. Então, todos nós estamos no mesmo barco, e pela graça de Deus, nós vamos caminhando com amor e sabedoria no ministério. É verdade. Deixa eu ler mais um trechinho de um livro muito bom que eu achei, de Robert Somerville. Se sou cristão, por que estou deprimido? A jornada de um cristão pelo Vale da Sombra da Morte, editora Peregrino. Esse livro é excelente. E este homem, Robert Somerville, ele é um pastor e é um professor de aconselhamento bíblico. Só que ele passou por uma grande depressão, um período longo de depressão. E ele fala assim: talvez você tenha perdido a alegria da sua salvação. Porque quando a pessoa está deprimida, profundamente deprimida, o que antes se chamava de melancolia, ela pode, as suas emoções também são afetadas. E ele fala assim: talvez nem se sinta crente. Eu não acreditava que era salvo. Como alguém pode ser um cristão genuíno e ter pensamentos suicidas e de desespero que eu estava tendo? Canções de louvor e mensagens que antes mexiam com o meu coração soavam inúteis e sem sentido. Eu não conseguia mais aplicá-las à minha vida.
Com depressão, a insensibilidade completa a falta de sentimentos positivos para com qualquer coisa. Culpa e pensamentos de inutilidade nos consomem. Nossa consciência trabalha horas extras para nos convencer de que tudo é negativo. Você tem encontrado este problema, depressão, entre a liderança? Eleni, Deus tem me dado a oportunidade de caminhar com muitas pessoas. Mais recentemente, no nosso ministério aqui em Pinheiros, eu tenho tido a oportunidade de caminhar com alguns pastores e missionários, né? E essa é uma alegria que eu não tenho palavras para exprimir. Obviamente, eu sempre estou caminhando com pastores dentro da minha geração, né? Então, eles estão ali na minha mesma idade, dentro da mesma do mesmo momento ministerial, né? Eu não, obviamente, não entendo ou nem espero que outros pastores mais experientes, né, possam vir a conversar comigo e caminharmos juntos por uma série de fatores, mas o que eu posso lhe dizer é que a depressão e tantas outras coisas fazem parte da vida de pessoas, né? Essa tristeza profunda, teimosa que não quer ir embora. Então, caminhar com pessoas quando elas estão enfrentando problemas de tristeza profunda ou até mesmo pânico ou ansiedade ou outras coisas, nos faz com que nós possamos depender exclusivamente de Deus, da sua palavra. Eu encaro esta face do meu ministério em Pinheiros como uma oportunidade de ser um instrumento. Até o teor do aconselhamento é um pouco diferente, dado aos desafios, né? Pastores missionários são pessoas treinadas em teologia, e ali eu estou abrindo a Escritura Sagrada, até trabalhando em textos que elas conhecem, alguns deles conhecem mais do que eu. Então, isto faz com que nós precisemos, assim, depender de Deus exclusivamente e demonstrar aquela preocupação, aquele interesse, aquele amor, de dizer a Ele: olha, eu estou aqui para caminhar com você, para te ajudar, para orar com você. Quando não tiver respostas para os seus questionamentos, nós podemos simplesmente nos ajoelhar e orarmos juntos. Isso é um grande privilégio, ser simplesmente um espectador daquilo que Deus está fazendo no coração do outro. Algumas vezes Deus nos abençoa e nós temos aqueles momentos assim tão profundos de compartilhar lutas, dificuldades, tentações, provações. Então, lidar com pastores, com pessoas que Deus chamou para o ministério, em que, por uma série de fatores, questões culturais, externas, e também questões do coração, quando eu resolvo não abrir o meu coração e dizer: eu preciso de ajuda, me dá uma oportunidade espetacular de poder me sentir útil dentro daquilo que acontece a todo momento. Pastores, lideranças, missionários passam por dificuldades e eles precisam de pessoas caminhando ao lado deles. Como a irmã disse, as questões culturais fazem ou pintam do pastor alguém que sempre está bem, sempre está com um sorriso na boca, sempre está pronto a responder todas as perguntas, mas isso não simplesmente não é verdade. Eu tenho caminhado com pessoas em profundo sofrimento, né? Pastores, missionários, que passaram por eventos ou em sua história que foram amargos, que foram difíceis, e eles estão ali lutando com a tristeza profunda, eles estão ali questionando o seu chamado, eles estão ali entendendo que eles têm que ter respostas e eles sempre têm que estar bem, quando a Escritura nos mostra completamente outras coisas, de que os servos de Deus passaram por momentos de profunda tristeza, de vales escuros,
E quando nós caminhamos, então, por exemplo, no livro dos Salmos, e entendemos mais de perto aqueles salmos de lamentação, isso transforma aquele relacionamento, quando eu estou caminhando com esses irmãos, em algo tão sublime, porque nós simplesmente estamos sendo instrumentos para ajudá-los a externalizar, a focalizar as suas dores. E pastores têm essas coisas e precisam de ajuda. É verdade, é verdade. Você sabe que a minha realidade é dentro dos hospitais. Eu sou capelã hospitalar há muitos anos. E ali é comum se externar o sofrimento. As pessoas estão ali porque estão sofrendo, principalmente de um mal-estar físico, orgânico, mas também mental, espiritual. E como é comum nós trabalharmos dentro dos setores de psiquiatria dos hospitais e descobrimos que associado ao transtorno psiquiátrico, chamado transtorno psiquiátrico ou doenças psiquiátricas, existe um forte componente espiritual. Tive a oportunidade de trabalhar por 22 anos num hospital, num grande hospital de São Paulo, principalmente dentro do setor de psiquiatria, e me defrontar ali com algumas pessoas que estavam em tratamento há 20 anos. Eram internadas nos surtos, voltavam para casa tomando medicação, mas a família já havia desistido delas. Me lembro bem de uma senhora que eu entrei no setor de psiquiatria e ela estava com um livreto de ponta cabeça e ela fazia de conta que estava lendo e ela andava dia e noite cruzando o corredor daquele hospital. Não parava, só com um sossega-leão à noite para ela apagar realmente. E eu fiquei orando, Senhor, como é que eu vou falar com ela? Ela não vai entender o que eu estou falando, ela está fortemente, está com a mente totalmente perturbada. E eu cheguei e comecei a andar ao lado dela e sugeri, posso trocar de livreto com você? Eu não conheço o seu e você não conhece o meu, vamos fazer uma troca? Fizemos essa troca, ela começou a ler. E o título do livreto que eu passei nas mãos dela foi Alguém se importa com você. Eram trechos bíblicos. 2 dias depois eu voltei àquele setor e ela estava totalmente diferente. Ela estava devorando aquele livro, ela estava lendo para as outras pacientes e ela queria saber mais de Cristo. Ela aceitou a Cristo naquele dia. E a evolução do estado clínico dela foi tão marcante que os psiquiatras queriam saber o que tinha acontecido, porque a cura veio de dentro para fora. E eu estou falando em hospital, mas meu marido e eu tivemos boa experiência também com uma grande missão entre índios, principalmente internacional, essa missão, e nós aconselhávamos os pastores e missionários. E foi tão interessante ver que estes não falavam sobre pensamentos, ideação suicida. Eles falavam assim, nossa, eu queria que Jesus voltasse rápido para me levar de uma vez. Eles estavam vivendo uma melancolia enorme, profunda, uma tristeza de alma, mas eles não tinham com quem se abrir. Tinham medo de se abrir com seus próprios colegas ou com os líderes da missão e serem achados desqualificados para o ministério. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, esse burnout, né, esse estresse em campo, esse sentimento de melancolia, essa ideação suicida que pode passar pela mente de um grande servo de Deus, no sentido de alguém que tem realmente se comprometido com o ministério. Como é que a gente lida com isso, Alberto? Eleni, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é algo muito sério. Pegando parte da sua fala anterior, de fato nós temos uma cultura, e essa cultura isola pastores e torna esses pastores homens solitários. Não é
é comum ouvir entre pastores que, de fato, nós não podemos abrir os nossos problemas, nós não podemos confessar nossos pecados, nós não podemos mostrar que estamos com lutas e dificuldades. Obviamente, quando nós nos referimos a um líder que está numa posição, e essa posição realmente é uma posição de grande responsabilidade, é necessário que haja sabedoria. O componente da sabedoria é inevitável, é um componente essencial para como nós vamos lidar com isso. Então, sabedoria é a regra número 1. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos desprezar ou omitir de que nós somos pecadores num processo de santificação e, com isso, nós precisamos dos mesmos recursos oferecidos por Deus em sua palavra, e eu cito aqui, digamos, as mutualidades cristãs, que os escritores do Novo Testamento, de uma forma tão prolífera, escrevem a respeito do orar uns pelos outros, confrontar uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Todos esses componentes precisam estar presentes na minha vida. Então eu preciso ter pessoas com quem eu possa confessar pecados, pessoas com quem eu possa me sentir seguro de compartilhar lutas, provações e tentações. Voltamos à nossa parte inicial. Eis aí uma cultura que isola pastores, mas isso não é bíblico. Pastores não podem viver sozinhos. Eles fazem parte de tudo aquilo que Deus entregou à sua igreja. Eles não são uma exceção à regra. Quando pastores, então, vivem as suas vidas isoladas, quando pastores assumem esta vida solitária, e por diversas questões culturais e também questões do coração, porque o meu nome, porque a minha reputação, porque eu posso perder a minha autoridade espiritual, e aqui eu elenco 3 de várias razões do coração que devem ser confrontadas para que nós não possamos cair e se juntar às filas daqueles que têm sido, daqueles que têm passado por tragédias, problemas familiares, suicídio, né? Então, falar sobre suicídio entre pastores não é algo mais que é raro, mas essas coisas acontecem nos Estados Unidos, essas coisas acontecem aqui. Pastores em pedaços, famílias pastorais ou famílias de missionários aos pedaços. Esta é a realidade, ou este é o fim, ou o resultado de uma cultura que isola homens, pastores e líderes, e faz com que eles possam viver como se eles não precisassem dos recursos da graça de Deus. Portanto, digamos, nos Estados Unidos existem várias instituições preocupadas em cuidar dos pastores, preocupadas em dar a eles o apoio necessário para que eles possam passar por estes períodos de grande dificuldade e provação. O número de pastores em burnout, ou depressão, ou lutando com pensamentos suicidas, cresce a cada dia. Pensemos num outro aspecto da nossa cultura. Vivemos uma cultura de resultados. Vivemos uma cultura onde pessoas estão se comparando continuamente. Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor professor? Quem tem a maior igreja? Quem tem a maior arrecadação? Estes fatores fazem com que pastores estejam trabalhando de forma desordenada, sem cumprir aquilo que o Senhor mesmo deixou para nós, o dia do descanso, aquele dia que deve ser tirado com o exercício da nossa fé e da nossa confiança em Deus, de que Ele é o pastor supremo. Eu não estou falando aqui daqueles que têm sido negligentes ao seu chamado, ao seu trabalho pastoral. Mas isso nos empurra a entrar dentro de um mecanismo onde nós queremos dar resultados, onde nós queremos fazer o nosso nome talvez engrandecido, porque no meio dessas coisas, aquele desejo de exaltar a Cristo e a glória de Deus pode ser substituída quando a minha identidade é confundida
com o meu ministério. Eu não sou o que eu faço, eu sou aquilo que Deus diz a respeito do que eu sou. Quando pastores passam por esta crise de amnésia espiritual, esquecendo daquilo que eles são em Cristo Jesus, obviamente exercendo os seus dons e a sua vocação em dependência do Senhor, eles entram neste mecanismo. Então, todos nós estamos susceptíveis a esses erros. Por isso, os dados e as estatísticas, Eleni, só crescem quanto a todas essas questões e outras. Problemas de imoralidade sexual, problemas de homossexualismo, problemas de morais com relação à questão financeira. Todas essas coisas estão envolvidas. Portanto, nós precisamos parar para reavaliar as questões do nosso coração. E eu creio aqui que o ponto de mudança é, de fato, nós estarmos sendo confrontados com a palavra de Deus, entendendo quem nós somos à luz das Escrituras Sagradas, buscando ajuda, porque Deus nos criou dependentes dele, para amá-lo e também para depender de outras pessoas. Quando nós saímos fora desta realidade bíblica, daquilo que a Escritura Sagrada nos fala, nos ensina, os quais nós, pastores, fazemos parte, nós começamos a engrossar as fileiras daqueles que têm sido abatidos, daqueles que têm vivido vidas solitárias, isoladas, lutando com pecados, lutando com tentações, sozinhos, sem se valer dos recursos da graça de Deus. É verdade, é verdade. Quero ler para você um pedacinho desse livro de novo, Sofrimento do Pastor. Ele diz assim: a princípio é quase invisível essa diferença entre nossa necessidade do Salvador e o nosso trabalho pelo Salvador. Sentimos-nos tão bem, tão agradecidos, tão salvos. Essas pessoas ao nosso redor se encontram tão necessitadas. Lançamo-nos diretamente à luta. No caminho, a maioria de nós acaba identificando o nosso trabalho como o de Cristo, de tal maneira que o próprio Cristo é deixado de lado e o nosso trabalho recebe toda a atenção. Nossa, que forte, não é? Que pesado. O trabalho Fortíssimo. para Cristo é maior do que o trabalho de Cristo em nós e através de nós. Que perigo todos nós, Exatamente, líderes, passamos. Exatamente. E todos nós passamos por isso, Eleni, de uma forma muito sutil. Muito sutil. E quando nós vamos gradualmente acessando os temas do nosso coração e descobrindo ali que nós temos talvez uma tendência ao controle, não é? Nós queremos todos os aspectos e todos os detalhes do ministério acontecendo de acordo com o meu planejamento. Maravilhoso quando os nossos planos não dão certo, quando nós arquitetamos um planejamento estratégico e ele desce ralo abaixo. Glória a Deus por isso. Que frustração! E eu digo glória a Deus por isso, para que nós nos lembremos de que, primeiro, nós não estamos no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, nós vivemos num mundo caído, onde as coisas estão quebradas, onde as coisas não vão funcionar do jeito milimétrico que nós planejamos. E, em terceiro lugar, isso nos lança à dependência do Senhor, do Espírito Santo e da sua palavra. Sabe que eu experimentei isso hoje. Uma frustração terrível. Porque um amigo, um pastor de outro estado, me convidou para fazer uma palestra para os profissionais da saúde que estão sofrendo tanto, estão exaustos nessa pandemia. E eu combinei a data, o horário tal, seria hoje à noite, e eu passei quase 2 semanas fazendo pesquisa entre profissionais da saúde do Brasil todo e perguntando como eles estavam enfrentando a pandemia, quais eram as suas emoções, os seus medos, as suas expectativas, tal. E a partir daí eu trabalhei
preparando um aconselhamento bíblico para os profissionais da saúde em palestra. Ilustrei tudo, porque eu fiz artes plásticas antes de teologia, então eu gosto de preparar bem o meu material com lindas fotos e ilustrações e tal. E daí, silêncio da parte dele. Eu falei, não é possível, eu trabalhei quase 2 semanas intensamente nisso. Daí eu resolvi passar um WhatsApp para ele. Falei, tudo certo para hoje à noite? Ah, minha irmã, desculpe. Ai, ai, socorro. Desculpe. Pois é, então, que tal a gente deixar essa palestra lá pelo dia 30, que eu vou ver como eu vou fazer para divulgar entre os profissionais da saúde. Falei, nossa, suei frio aqui para trabalhar com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, meu marido me deu uma liçãozinha para variar, né? Ele falou assim, tá vendo? Antes de aceitar compromissos, você não pode ouvir o telefonema ou receber a mensagem e falar, ok, pode deixar que eu vou. Então, espere um documento oficial, se comprometa depois de ter visto a sua agenda. E depois, sim, pois é, uma frustração enorme, mas no meio de tudo isso a gente aprende um bocado, porque eu estou preparando um material para nós fazermos um e-book para os profissionais da saúde. E nessa semana mesmo, fui a primeira reunião do comitê de bioética de um dos hospitais onde nós estamos, e eu pensei, eu vou entrar muda e sair calada, porque a primeira reunião do comitê são 50 médicos, eu não sei o que vai acontecer, mas uma das enfermeiras que tem ouvido o nosso podcast Medicina para a Alma todos os dias, e ela não é evangélica, e ela falou assim, gente, nós estamos numa situação tão crítica e a gente precisa de Deus. E eu queria, e o padre está comigo nessa comissão também, queria que o padre falasse e o que a capelã falasse, o que vocês estão fazendo, como vocês estão lidando com esse momento. E foi muito interessante, porque o fato de não podermos estar ali presentes por normas de biossegurança, por proteção que o hospital está impondo às capelanias, mas nós estamos agindo de várias maneiras. Então, uma das coisas que esta semana uma terapeuta ocupacional, que não é evangélica também, e é da nossa equipe de cuidados paliativos, ela me pediu foram mensagens de 1 minuto, até 1 minuto, no celular dela, para que ela pudesse levar para os pacientes intubados que estão nas UTIs e que não recebem mensagem das suas famílias. Então, ela filmou passando essa mensagem que eu tinha gravado para ela e monitorando ali e vendo como o paciente foi relaxando e ficou tranquilo. É interessante, não é? Quantas maneiras que Deus nos dá para transmitirmos a mensagem dele, mesmo em situações que normalmente a gente falaria, e agora? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Então, eu estou proibida de fazer, de entrar, então não posso fazer nada. Mas quantas formas diferentes e a fome que o Senhor coloca no coração deles, né? Para que ouçam a palavra. E você estava falando sobre missionários também. E eu me lembrei de um desses aconselhamentos a esse ministério, e essa missionária falou, olha, eu cheguei na tribo e eu não sabia a cultura, não sabia a língua, e eu estava lá para aprender. E a única coisa que eu possuía era uma flauta, e eu comecei a tocar a minha flauta todo o cair da tarde. E eu comecei a perceber que os homens da tribo se reuniam e ficavam próximos a mim. E depois de algum tempo que um desses indígenas convertido veio a me falar que para eles esse som de flauta era um convite ao relacionamento sexual. Veja o perigo que ela passou.
naquela tribo. Né? E não é a solidão só do missionário, porque está numa outra cultura, está separado dos seus familiares, da sua língua, mas os pastores e missionários que estão aqui na nossa cidade, que estão nas grandes cidades, também sentem essa solidão pastoral, não é verdade? Sim, com certeza. Eu gostaria até de, pegando o link, Eleni, quando você fala dessa solidão, né, dos missionários ou de pastores, nós levantamos aqui uma série de problemas, né? E aí aquele que está nos acompanhando, né, no programa Capelania está perguntando, talvez, ok, agora, o que é que a gente deve fazer? Né? O que é que nós poderíamos fazer? Ok, vocês identificaram uma cultura que força ou que cria um ideal de homem que não existe. Nós levantamos os problemas do coração, né, aquela questão da reputação, de uma ideia ou de um auto-engano de que eu vou perder a minha autoridade espiritual se eu compartilhar lutas e problemas. Eu falei de uma questão da sabedoria, de como o pastor ou de como o líder vai fazer isso, mas eu gostaria de dar alguns passos práticos aqui. Em primeiro lugar, uma palavra às igrejas. A todos aqueles que estão nos ouvindo, seus pastores são homens que estão dentro de um processo de santificação e precisam ser cuidados, e precisam ser pastoreados. E eles precisam ser cuidados, tratados, não simplesmente com as nossas orações. Obviamente as orações são muito bem-vindas. Nós precisamos das orações da igreja continuamente, mas nós precisamos de atos concretos de amor e de pastoreio. Talvez os homens mais comprometidos da igreja se aproximem, um ou dois presbíteros ou diáconos ou líderes, aqueles homens piedosos que entendem que precisam ajudar o seu pastor de uma forma mais intencional, mais concreta. Ore por isso. Obviamente isso não é fácil. Às vezes, ou muitas vezes, os pastores são orgulhosos, como se não precisassem de ninguém. Mas eles precisam ser pastoreados. Homens piedosos e maduros devem se aproximar de seus pastores para que eles possam ser cuidados. Talvez com uma pergunta, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? E se a sua pergunta ela for insistente, digamos, você repetidamente fizer essa pergunta ao seu pastor e ele sempre der a mesma resposta, talvez ali tenha uma resposta automática, né? Aquela resposta que diz, tudo bem, irmão, tudo na graça do Senhor. Talvez uma pergunta um pouco mais intimista leve o pastor a pensar, pastor, eu me pego pensando de que formas este homem piedoso, né, maduro, de que formas o irmão passa por provações, ataques do inimigo, ou tentações que um homem normal passa. E eu gostaria de orar pelo Senhor a respeito disso. E eu estou orando a respeito disso porque eu sei que o Senhor, como um homem pecador, passa por tudo isso. Isso dá um sinal para o pastor, né, de que, de fato, ele tem ali um homem com quem ele pode compartilhar o coração. Talvez você esteja me ouvindo e diga, olha, pastor Alberto, isso não é possível, não há na minha igreja alguém desse tipo. Eu sei que essa afirmação é um tanto triste, mas eu reconheço que em algumas situações são complexas. Neste ponto eu quero te encorajar a orar insistentemente ao Senhor, pedindo um ou dois amigos com quem você possa compartilhar a vida, com quem você possa contar nos momentos mais difíceis do ministério pastoral, naqueles momentos de tentação, naqueles momentos de provação, naqueles momentos onde existem tensões relacionais. Homens com quem você não tenha medo de compartilhar o coração. E você sabe que eles vão estar preparados para te dar a mão, não para puxar o seu tapete,
mas para te dar a mão no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Digamos, alguém com quem você possa prestar contas semanalmente ou mensalmente, pessoas que possam te repreender. Pastor, você que está me ouvindo, quantas pessoas no seu convívio de amigos têm a autoridade da palavra de Deus para olhar para você e dizer: você está errado, meu querido, você está indo para o abismo, você está indo para um buraco, você vai destruir a sua família, você vai destruir a sua vida. Existem pessoas assim na sua vida? Eu preciso de pessoas assim na minha vida. Eu preciso de pessoas que possam me repreender, me confrontar, me animar. E eu sei que eu tenho amigos assim, às vezes até pelo meu orgulho, eu posso resistir a alguns conselhos, mas eu sempre pondero, eu sempre penso, eu sempre reflito. Como lidar com essa cultura anticristã, antibíblica, que coloca o homem pastor num patamar acima da realidade? Como lidar com as questões do meu coração orgulhoso, que não quer se abrir, que não quer reconhecer as próprias limitações, senão utilizando-se dos recursos da graça de Deus? Irmãos amados, que possam andar mais de perto e que possam animar, que possam encorajar, que possam confrontar, pessoas com quem eu possa prestar contas, pessoas com que eu possa contar naquelas perguntas bem difíceis de serem feitas. Isso, eu creio que é um plano concreto, simples e que vai fazer diferença na sua vida, pastor, e você que está me ouvindo nessa tarde. Muito bom, Alberto. Precioso, precioso mesmo. Eu quero só ler o último trechinho hoje, voltando a 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio da província da Ásia. Foi algo acima de nossas próprias forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Que humildade, Paulo, confessar isso aos irmãos. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte e o propósito em meio a tudo isso, como você falou, nas nossas frustrações, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Que palavra preciosa temos em nossas mãos, a palavra de Deus, através da qual o Senhor fala conosco, através do seu Espírito, e nos ensina a viver em humildade, na dependência do Senhor, e não de títulos, de cargos e nada, e nos coloca no mesmo nível. Somos todos pecadores, dependentes do Senhor, crescendo dia a dia no caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Que possamos ser apoio, suporte, ajuda de uns para com os outros. E que você, membro de uma igreja também, possa estar orando pelos seus líderes continuamente, porque eles são homens, são mulheres como você e eu, e precisam desse suporte de oração e também dessa confrontação salutar, amorosa, amiga, como o reverendo Alberto falou agora. Alberto, 1 minuto para você dar o fechamento, e eu já agradeço muito pela sua preciosa participação hoje. Eu que agradeço, Aline. Gostaria de deixar com todos vocês um texto da Escritura Sagrada que está em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. E essa carta é uma carta de advertência. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meus queridos irmãos, colegas, pastores, nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta de forma concreta nos nossos relacionamentos. Busque homens, mulheres de Deus, pessoas que possam abençoar a sua vida com amor, com sabedoria, para que nós possamos continuar com o coração inteiro diante da face do Senhor, abençoando e sendo abençoados. Alberto, muitíssimo obrigada. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Manda um beijão para Paula, para as crianças também. Nossa. E muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesse tempo tão precioso. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.